Muito bem, pessoal, vamos agora para a nossa correção, né? Eu sei que vocês saíram bem, mas vamos só conferir. Nós temos aqui, escreva por extenso. O que é escrever por extenso? É escrever como se lê, escrever usando letras, né? Então, 3, no vídeo que eu passei para vocês viram 3, né? E tá escrito assim, e não 3, né? Porque já vi aluno escrever assim, ó, 3. Então, na pronúncia parece que é 3, né? Mas só que não é, tá? Vamos tomar esse cuidado aí. Com relação ao número 14, gente, algumas pessoas falam 14, né? Ó, 14. E algumas falam 14, certo? Então, qual que é o certo? Tem algumas coisas que nós precisamos saber se é aceitável ou não. O que isso quer dizer? Quer dizer que dependendo do caso, pode ser que tenha duas formas de escrever a mesma palavra, tá? Então, assim, vamos supor que a maioria das pessoas conhecem 14, inclusive muita gente escreve 14, mas não fala 14, fala 14, né? Mas todos os dois são aceitáveis, tá? Então, qualquer um dos que você escrever assim será aceito. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu acostumei a escrever só assim, 14, porque eu lembro o número 4, tá? Mas qualquer um deles está certo. 60. Por que eu coloquei 60 aqui? Como que se escreve 60? Vamos ver. 60. Será que é assim? Ou será que é assim? 60. Como será que se escreve? Quem estiver usando o computador, muitas vezes o computador ele já acusa, né, se a palavra está correta ou não. Se vocês colocarem aqui em sinônimos, aqui não apareceu nada, é porque algumas vezes, às vezes, ou corrige ou ele supõe, né, que esteja escrito outra coisa. Vamos ver se tem autocorreção aqui. Não. Sexista, lembrando de 6. Aqui não tem, em alguns casos, às vezes faz a correção, né? E alguns alunos têm essa dúvida aí, como que se escreve 60? É porque alguns confundem a palavra 60 também quando vai escrever 600, né? Às vezes pode ser que aconteça isso aí. Então tem que tomar cuidado, porque é importante treinar as palavras. Então o que eu sugiro para vocês? Se vocês têm dúvida, olhem no dicionário, ou procurem no Google, né? Ninguém vai impedir, ninguém vai incriminar vocês por vocês estarem olhando no Google, desde que não seja na hora de estar fazendo uma prova, fazendo um teste, né? Mas quando vocês estiverem fazendo as atividades de vocês, tá? 60. O que vocês não podem fazer? Colocar só um S aqui, senão vai ficar 60, não vai? Porque um S entre uma vogal e outra vogal vai ficar com som de Z, tá? Então vocês não podem colocar só um S. Deixa eu aumentar aqui. 100. 100 com C, tá? Lembrando de 100, de cento, né? Então, 100 com C. 200. Mas não precisa colocar 200, não, nós já sabemos escrever. Tem alguns alunos que colocam 200 com 2 S's, né? Eu tornei colocar 100 aqui. O que será que eu fiz aqui? Não era pra ter sido... eu acho que aqui era pra ter colocado 1000. Achei que era pra ter colocado 1000 e 2000. Deve ter sido isso. Mas não tem problema não. 1000, né? 2000. Lembrando, gente, gostaria de falar pra vocês. 1000 ou 1000, 2000, 3000, 4000. Mas quando se tratar de milhão, 1 milhão. Aí no caso já não é 2 milhão, é 2 milhões, tá? Nesse caso deve ter sido por isso que eu tinha colocado aqui. Mas não, isso aqui não preocupa, não. Eu acredito que ninguém vai errar isso aqui, né? Ninguém vai errar 1000, escrever a palavra 1000, 2000, né? Olha só, nós estamos no ano de 2020. Todo dia vocês ouvem falar isso, não é possível que vocês vão escrever, né? Não é possível. Turma, qual a diferença de 100 com C e 100 com S? Quem estiver no PC aí, tiver, né? Olha, se vocês clicarem em cima, vamos ver se vai aparecer aqui o sinônimo. Aqui não apareceu, porque em alguns casos aparece sinônimo. Eu gosto de dar essa dica para os alunos, tá? 100 com C é numeral, tá? É numeral, representa
o 100. Todo mundo gosta de tirar 100 na prova, mas todo mundo gosta de tirar 100 com C, tá? Agora esse 100 com S, é isso aqui, ó, 100 com S é como se fosse nada, né? É igual 0, tá? Ó, fui na minha conta lá, tá sem nada, né? Olha, sem nada, até combina, sem nada, só que é 100 com S, tá? E 100 com C é o numeral, que lembra esse número aqui que todo mundo sonha em tirar na prova, tá certo? Observe a música, Terezinha de Jesus. Então, Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. O fragmento, acudiram 3 cavaleiros, todos 3. A palavra 3 é um número cardinal ou ordinal? De acordo com o que vocês estudaram, é um numeral cardinal, não é? Por quê? Porque o cardinal, ele indica uma quantidade exata. 1, 2, 3, quantos anos você tem? Eu tenho 5 anos, eu tenho 10 anos, eu tenho 20 anos, né? Então, quanto tempo você mora na cidade? Tem 20 anos que eu moro nessa cidade. Então, é o número exato, é o número cardinal, tá certo? O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão e o terceiro foi aquele, né? A sequência numérica é cardinal ou ordinal? Por quê? Ela é ordinal, gente, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. É igual a um concurso. Você vai participar de um concurso, tem 5 vagas. Se você passar em 6º lugar, você vai ficar alegre ou triste? Você vai ficar triste, né? Porque só tem 5 vagas, então você tem que passar pelo menos em 5º lugar. Então, é uma ordem ordinal. É só vocês lembrarem isso aqui, ó. O-R-D, de ordem, tá? Então, na ordem, aqui no caso, tá numa ordem crescente, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, não é? Então, ele lembra uma ordem, indica uma posição, né? Uma posição. Indica uma ordem, né? Ordem. Quem é o primeiro da fila? Quem é o segundo da fila? Quem é o terceiro da fila, né? Ou uma posição, né? Lembre-se de concurso. Os alunos mesmo, eles gostam muito de disputar quem é o melhor da sala, né? Ah, eu sou o primeiro da sala, toda prova que eu faço eu tiro 100, não é? Então, vocês se lembram disso, da posição, tá? Explique alguns motivos que se usam números romanos. Alguns dos motivos que se usam números romanos é porque é para facilitar, não é? Para facilitar a escrita. Mas aqui a gente tá perguntando alguns motivos. Quais são alguns motivos que se usam números romanos, né? Vamos supor, para nomear papas, vocês não sei se já sabem disso, vocês já perceberam, para nomear papas, né? João Paulo II, né? Já teve João Paulo V, Pio VI, Pio não sei o quê. Então, nomear papas, nomear reis. Quando vocês estudam história, né? Vocês estudam geografia, não tem Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro III, os reis? Então, nomear reis, né? Mas, de uma forma geral, é para, vamos supor assim, em documentos, né? Vamos usar a linguagem de vocês, usar em documentos. Normalmente, documentos importantes, né? Documentos jurídicos, documentos jurídicos, né? Quem aí já assistiu um julgamento, eles falam muito nas leis, né? Fala-se muito em leis, não é? A lei, não sei o que, aí eles usam lá decretos, né? Nós podemos colocar aqui decretos. O prefeito liberou um decreto. Aí normalmente tem decretos, portarias. Vamos falar de uma forma geral, documentos, né? Então, para facilitar. Então, os números romanos, ou algarismos romanos, como alguns falam, aqui no Brasil eles não são tão usados, mas eles são usados. Decretos, portarias, né? São muito usados também em livros de história, não é? Quando vocês pegam livros de história de vocês, está cheio de números romanos lá. História, geografia, não é? Tem outras coisas por aí que se usam os números romanos. Então, para facilitar, né? Falar de séculos. Aí, se vocês tiverem dificuldade, então, quando vai se falar de séculos, né? O século XX, né? Quando vai se falar, e principalmente, por isso que eu falei, que principalmente nos livros de história, o século XX, o século não sei o quê, esse ano, né, que nós estamos vivendo, 2020, com certeza um século que ficará marcado, né, o século XXI marcado pela pandemia, tá certo?
Então, acho que vocês não têm dúvida sobre isso aqui não, né?